Então, neste vídeo vamos falar a respeito da nomenclatura dos hidrocarbonetos, né? Nesse caso, alifáticos ou então não ramificados. Na aula anterior, como havia prometido, que usaríamos esta tabela. Mas antes de começarmos a nomenclatura ou como dar nome aos hidrocarbonetos, que nesse caso os alcanos, alcenos e alcinos, gostaria primeiro de introduzir que cada um desses hidrocarbonetos tem uma fórmula geral, né, que os identifica. Para os alcanos é CnHn multiplicado por 2 mais 2. O que isso significa aqui? Na quantidade de carbono, o hidrogênio leva ao seu dobro mais 2. Se temos, por exemplo, aqui temos 1, 2, 3 carbonos, né? Então temos 3 carbonos. A quantidade de hidrogênio será 2 vezes a quantidade de carbono, nesse caso 2 vezes 3 dá 6, mais 2. Então, o total serão 3 carbonos e 2 mais 6 dá 8. Então, 8 hidrogênios. Então, a mesma coisa se repete com esses outros. Por exemplo, se queremos verificar aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, significa que se são 6, teremos 6 carbonos e quantos de hidrogênio? Serão 2 vezes 6 dá 12, mais 2, 14. Se queremos verificar, podemos contar. Então, se queremos verificar, podemos ver. Aqui são 3 mais 2, 5. Aqui também 3 mais 2, 5. Logo, no total são 10. E sobramos com 2, 2 dá 4. Então, 4 mais 10 dá 14 realmente. Então, isso se repete. Ok, agora indo para a nomenclatura, como é que ficamos? Temos a quantidade de carbono, primeiro é o que vamos fazer, que são 3 carbonos, 1, 2, 3. Então, o prefixo é prop, que indica a quantidade de carbono. Então, prop. Que tipo de ligações existem? Apenas simples entre carbono e carbono. Então, é um alcano. Terminação ano de alcano. Mas também há livros que podem vir dizendo que o prefixo ou o sufixo "an" é de ligação simples e o "o" do nome alcano. Pode, mas eu prefiro memorizar dessa forma, sendo ainda mais simples. O ano provendo de alcano. Então, para o segundo caso, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 X. Então, ficamos com X, alcano, terminação, ano. Temos apenas ligações simples. Neste caso, também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 oct. Então, ficamos com oct. Terminação, ano de alcano. Neste caso, não se importe com esta altura, apenas conte quantos carbonos são. 1, 2, 3, 4. Esse é o mais importante. Então, 4 são but. But. E terminação, ano de alcano. Viu? É simples, né? É simples. Então, vamos agora para os alcenos. Para os alcenos também a forma é a mesma. Dessa vez vamos fazer sem olhar a tabela. Só que a única diferença que existe é, normalmente dos 4 em diante, a nomenclatura vai indicar a posição da dupla ligação. Agora, para os alcenos, também tem uma fórmula geral, que é C, N e o dobro dos carbono. Então, para o alcano, era acrescentar mais 2 vezes. Mas para os alcenos, não precisamos acrescentar nada. Já que nos alcinos, será N, hidrogênio, o dobro, menos 2. Então, entre outras, a forma mais simples de memorizar talvez seja que os alcenos, visto que é o hidrocarboneto central entre alcano e alcino,
Então ficamos com carbono e o dobro de carbono. Para os alcinos, menos 2. Para os alcanos, mais 2. Né? Então, ok. Indo para a nomenclatura dos alcenos, temos 1, 2, 3, 4. Então fica but. Terminação eno de alceno. Eno. Agora, uma particularidade é que nós devemos enumerar a cadeia tratando-se dos alcenos para indicar a dupla ligação, em que posição está. Normalmente, essa indicação começa a partir de 4 carbonos na cadeia em diante. Então, visto que são alcenos, deve existir pelo menos dupla ligação entre carbono e carbono. Então, a primeira chance que existe é que hajam 2 carbonos. Então, nesse caso, não há necessidade de a gente enumerar por quê? Porque se enumerarmos será 1, 2. Então, mesmo quando são 3, a única possibilidade que existe é que esteja no carbono 1 apenas. Por exemplo, teríamos o carbono, dupla ligação e o outro carbono. Então, a enumeração sempre vai partir de 1, 2. Ou então poderíamos ter desta forma. Então, a enumeração vai partir daqui 1, 2 e 3. Por que eu estou a fazer essas enumerações assim? É só colocar em mente que a enumeração deve ser a menor possível para a dupla ligação. O que significa, se a gente enumerasse o contrário, por exemplo, nesta cadeia, se enumerássemos 1, 2, 3, 4, a dupla ligação estaria entre carbono 3 e 4. Então, assim torna mais distante a enumeração maior. Então, não podemos, dessa forma errada. Vamos enumerar da esquerda para a direita 1, 2. Então, a dupla ligação encontra-se entre carbono 1 e 2. Então, vamos pegar o menor número possível, que nesse caso será 1. Então, aqui será buteno 1. Pode vir o caso, em alguns livros, encontrar but-1, que indica onde está a dupla ligação, e eno de alceno. Também não tem nenhum problema. Então, pode se dar dos dois casos. Ok, nomenclatura para este outro, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, X. E a dupla ligação, onde é que deverá estar? Não podemos começar da direita para a esquerda, porque estará muito distante. Então, vamos começar da esquerda para a direita. 1, 2, 3. Encontra-se entre 2 e 3, então ficamos com o 2. Então, X, terminação eno de alceno, traço 2. Hexeno 2. E para o terceiro exemplo, também o mesmo composto, apenas inverti. Então, se for a prestar atenção à enumeração, não pode agora começar da esquerda para a direita, porque estaria muito distante, nesse caso. Né? Então, vamos começar da direita para a esquerda. 2, 3, 4, 5, 6. X, eno de alceno e a dupla encontra-se entre carbono 2 e 3. Então vamos pegar o menor número, será o 2. Então, como podemos ver, temos este composto e este, são os mesmos, apenas invertido. E já neste, teremos, vamos fazer também a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por serem 8 carbono, já sabemos que aqui será octo. E a contagem, visto que ele tem dupla ligação, vamos fazer de acordo com a maior proximidade que existir. Então, aqui está evidente que se começarmos da direita, 1, 2, já está bem distante da dupla ligação. Então, vamos começar da esquerda para a direita. Teremos carbono 1, 2 e 3. Logo no carbono 3 já existe a dupla ligação. Então, visto que é um alceno, então ficamos com octeno, eno de alceno e 3, que indica onde está a dupla ligação. Ou, mais uma vez repito, pode dar-se o caso onde vocês podem encontrar oct
traço, indicação da posição da dupla ligação e, finalmente, eno de alceno. Então, pode-se dar o caso. Então, vai depender de qual delas preferir. Então, eu considero a primeira como a forma mais simples de dar nomenclatura. Os alcenos também obedecem à mesma regra que os alcenos. Então, a única diferença é que vão terminando em ino de alcino. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 é pente. Terminação ino de alcino. Enumeração. Essa enumeração não está correta, não, porque ficou muito distante a tripla ligação. Então, vamos começar daqui. 1, 2, 3. Aí ficamos entre 2 e 3. A menor enumeração é 2. Então, pentino, 2. Neste caso, 1, 2. Já encontramos a tripla ligação. Mas daqui 1, 2, 3. Então, precisamos percorrer 3 para encontrar a tripla. Então, esta não vai funcionar. Ficamos com 1, 2. Aqui 3 carbonos, 4, 5. Então, ficamos com pente, ino de alcino, dupla ligação entre 3 e 2, então ficamos com 2. Então, como podemos ver, este e este são iguais. A única diferença está na forma de representação. Temos aqui a estrutural, fórmula estrutural, e aqui temos a condensada. Essa é a única diferença. E para este último temos 1, 2, 3. Deste lado encontramos logo a tripla ligação, mas aqui iríamos percorrer 1, 2, 3, 4, já está a ficar distante, então não vamos enumerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8, fica oct. Terminação ino de alcino e numeração a menor que 3. Então octino 3.